Fala galera, você que terminou de assistir aula com o professor Davi do canal Física 2.0, onde ele explicou tudo sobre movimento uniformemente variado, agora é comigo, professor Neto do canal A Física Explica, onde eu vou fazer exercícios de aprofundamento sobre o tema ministrado. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o projeto Físicos do YouTuber, então eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Mas o mais importante, você tem que se inscrever em todos os canais para que possa ficar recebendo vídeos na segunda, na quarta e na sexta, para que possa melhorar seu conhecimento de física para o Enem. Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios para aprofundar esse tema. E aí galera, você já viu como é que funciona o esquema do nosso projeto, né? Primeiro um professor trabalha com a teoria, depois outro professor resolve o exercício? Bem, agora é a nossa vez. Nós vamos aprofundar um pouco mais o movimento uniformemente variado, fazendo questões, exercícios que vão abrir a sua mente para que você possa ter sucesso, para que você possa conseguir o seu objetivo, que é passar no Enem. Você vai aprender física, você vai gostar de física e o mais importante, a partir de agora você vai sair com um conhecimento a mais sobre a matéria, porque cada professor está se dedicando, se esforçando para que você consiga ter esse material, ter esse projeto, né, para facilitar a sua vida no dia da prova, tá certo? Vamos lá então, galera. Nós vamos começar com uma questão, e essa questão é muito bonita, preste atenção. Ela envolve gráfico, envolve conhecimento de movimento uniforme, uniformemente variado, e eu quero que vocês prestem atenção para que a gente possa conseguir, né, exatamente entender bem direitinho como é que fica essa física, já que física é a melhor de todas as matérias. Vamos lá. Um bloco se movimenta retilinhamente do ponto A até o ponto C conforme a figura. Se você olhar para a figura, você vai perceber que o corpo estava no ponto A. Se deslocou, passou pelo ponto B, começou a diminuir sua velocidade e parou em C. Ele diz assim, ó, sua velocidade escalar em função do tempo ao longo da trajetória é descrita pelo diagrama da velocidade em função do tempo mostrado a seguir. Aí você faz, que beleza, um gráfico da velocidade em função do tempo. O Enem adora trabalhar com gráfico. Na realidade, você tem aqui uma coisa chamada de infográfico, né, quando você consegue fazer a leitura do gráfico para tirar o conhecimento da matéria. E olha só o que ele diz pra gente. Considerando-se que o bloco passa pelos pontos A e B nos instantes de 0 até T1 respectivamente, ou seja, quando ele sai de A para B, o gráfico representa de 0 até T1. Então você teria isso aqui, ó, de 0 até T1 é o mesmo movimento que ele vai de A para B. Nesse trecho de A para B, você vai perceber que a velocidade dele permanece constante. E permanecer na velocidade constante, a gente já aprendeu que o movimento é uniforme. Se a velocidade não muda no decorrer do tempo, movimento uniforme. Que beleza! Aí você faz, mas espera aí, professor. Continuando, ele diz assim, e para no ponto C, no instante T2. Observe no gráfico de novo. De T1 até T2, o movimento passa a ser uniformemente variado. Uma reta decrescente, quer dizer que ele está desacelerando até parar no ponto 2. Isso representa do ponto B até o ponto C. Do ponto B até o ponto C, de T1 até T2. Que beleza, professor. Segue, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Ele diz assim, então, a razão. Observe que razão é a mesma coisa que divisão, então quando ele pedir para você qual a razão, você sabe que ele está querendo que você vai dividir, né? Então qual a razão entre a distância percorrida pelo bloco nos trechos de B para C, que é a mesma coisa de T1 até T2, né? O finalzinho, quando ele está retardando, pelo trecho AB. AB é onde ele mantém a velocidade dele constante. Você deve estar pensando assim, professor, ele não deu nenhum número, não disse nada, só disse que ele ia parar em T2? Algumas das questões da prova você tem que interpretar exatamente o que é que ela pede para você. E aí você vai perceber, vamos aqui para um outro quadro, que a primeira coisa que você deve imaginar, lembrar, é que a área de um gráfico, velocidade em função do tempo, é numericamente igual ao deslocamento do corpo. Toda vida que você tiver velocidade em função do tempo, a área formada vai fornecer para você o deslocamento do móvel, certo? Aí você faz, mas professor, não são dois trechos? Ele não vai de A para B? E esse trecho de A para B, né, de 0 até T1,
Nessa figura, você pode perceber que está sendo representado pela área de um retângulo. E a gente sabe que a área de um retângulo é base vezes a altura, bem simples. Só que aqui, neste caso, você vai ter de 0 até T1 para representar a sua base e de 0 até V0 para representar a sua altura. Eu vou organizar já para ficar bonitinho na hora da equação. Então, eu vou colocar V0, que é a minha altura, e T1, que representa a minha base. Então, eu tenho que V0 vezes T1 representa o deslocamento do móvel no primeiro intervalo onde a velocidade dele permaneceu constante. Pronto, simples, de boa. Veja que eu não precisei utilizar nenhum número, nada. Eu estou só utilizando o conhecimento matemático das formas geométricas, né, quando você tem a área de um gráfico. E aí você vai perceber uma outra coisa importante. Muita gente diz assim, professor, e de T1 até T2? De T1 até T2, olha para o gráfico. Você tem a figura de um triângulo. E aí você sabe que esse trecho, que é de T1 até T2, representa de B até C na figura. E aí você tem base vezes altura dividido por 2. Observe que a sua base começa em T1, termina em T2. E a gente sabe que para encontrar isso aqui a gente faz final menos inicial. Então vai ser T2 menos T1 para representar a base. E a altura é essa partezinha vertical que você tem aqui, que vai de 0 até V0. Então automaticamente, eu já vou colocar também organizado na física, né? V0 representa a minha altura, né? E T2 menos T1 a minha base, dividido por 2. Você vai perceber que agora eu consegui fazer a interpretação do gráfico. Que muita gente na hora da prova fica nervoso, mas professor, vou fazer o quê? Calma, você já sabe, conheceu a teoria, você estudou. Então, no gráfico da velocidade em função do tempo, a área fornece numericamente o deslocamento do móvel. São duas áreas, então você encontra no primeiro trecho e no segundo trecho, de A para B e de B para C. Observe que a questão agora, ele pediu para que a gente fizesse o seguinte, qual a razão? E quando eu quero encontrar essa razão, eu vou ter que pegar o espaço percorrido de B até C pelo espaço percorrido de A até B. Observe que o espaço percorrido de B até C é esse aqui, ó, V0, né? Então você vai colocar assim, ó, dividido por AB, V0 T2 menos T1 dividido por T2, V0 vezes T1, que é a área de A para B. Veja que V0 se repete em cima e embaixo, você pode simplificar, como algumas pessoas dizem aí, né? Você pode cortar. Então você está simplificando V0 e V0. Ao fazer isso, BC sobre PA seria T2 sobre T1 dividido por 2 vezes T1. Veja que facilmente você chegou na resposta da questão. Você encontrou a razão, chegou no modelo onde ele pode fazer bem simples. Algumas pessoas me perguntam, professor, eu não posso cortar T1 em cima com T2 embaixo, não? Não, porque aqui é uma subtração. E a gente não pode fazer isso, tá certo? Então a gente para por aqui. A primeira questão foi só para que você dissesse, nossa, que legal, física é uma matéria muito fácil, dá pra gente entender. Não, muito fácil não, galera. Ela é uma matéria onde você precisa estudar, é uma ciência exata. E aí você tem que ter todo aquele critério de avaliação, de estudar. Não é chegar na hora da prova e achar que você vai detonar, não. Se prepare. Estude, acompanhe esse projeto, veja as aulas dos professores que a gente vai dar todo o programa sequenciado para você que cai no Enem. E cada professor, da sua maneira, vai dar aquele toquezinho que ele acredita que vai ter a possibilidade de cair na prova. Então, interpretação de gráfico é algo muito importante para o Enem, referente a este conteúdo que a gente está trabalhando, que é movimento uniformemente variado. Aí você pergunta, professor, e nessa questão, qual letra eu marcaria? Então, se você olhar, a alternativa correta, letra C de coisinha pequenininha. Uma questão bem legal, bem simples, mas que envolve um conhecimento. Lembre-se, o aluno tem que estar de maneira perfeita na hora da prova, o seu máximo. E o seu máximo é tendo toda a matéria aprendida, não é decorada, é aprendida. Aprenda a gostar de física, aprenda a interpretar a física. Mas vamos lá, vamos fazer mais uma questão para a gente poder aprofundar esse nosso conhecimento, né? Levando muito a sério esse projeto, porque o intuito é exatamente que o aluno entenda que na hora que vai fazer a prova, o que vai acontecer com você no seu cotidiano, ele pode ser explicado através do conhecimento da física. A física explica, tá certo? Só para que você possa ter uma ideia, uma das possibilidades de cair em prova é você ter algo do seu cotidiano sendo jogado na hora da prova. Por exemplo, uma colisão entre automóveis, um engavetamento, é quando um carro bate na traseira de outro e sai empurrando vários carros. Quando você tem, por exemplo, uma freagem brusca numa estrada, então isso pode cair numa prova. Uma projeção para isso. Olha só,
O engavetamento é um tipo comum de acidente que ocorre quando os motoristas deliberadamente mantêm uma curta distância do carro que se encontra à sua frente. E este último, repetidamente, diminui sua velocidade. Então, até agora, ele só fez explicar o que era esse engavetamento. A questão continua dizendo assim, ó, em um trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel e um caminhão que trafega no mesmo sentido e na mesma faixa de trânsito, desenvolvendo ambos velocidades escalares de 108 km por hora. Ora, se você acompanha a aula do professor Davi, você percebeu que ele falou para você que quando tem quilômetros por hora é uma unidade usual. A unidade que tanto que nessa questão ele diz que é do automóvel quanto do caminhão, 108 km por hora, pode e deve ser transformado para trabalhar na unidade oficial. Mais adiante você vai perceber isso. E aí você faz, professor, quem seria no SI a unidade oficial da velocidade? Metros por segundo. E aí você está lembrado que quando você tem quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, o que é que você deve fazer? Dividir por 3,6. Que beleza, professor. Então, olha só, quando eu tenho essa relação de dividir por 3,6, fica aquele negócio muito matemático, muito robótico, né? E aí você vai entender. No Enem, tem uma coisinha que você tem que sacar. Ele tem uma sequência lógica para que o aluno consiga fazer a prova sem perder muito tempo. Claro que é bom você saber dividir, mas nesses 20 anos de prova do Enem, toda vida que caiu uma transformação, ele usou uma relação, uma dica na realidade que eu vou passar aqui para vocês, que eu queria que vocês prestassem bem atenção. Olha só, para cada 18 km por hora, você tem o equivalente a 5 metros por segundo. Isso é óbvio. Se você pegar 18 km por hora, dividir por 3,6, vai dar 5. 5 vezes 3,6 vai dar 18. Mas só que, qual é a dica? Qual é a informação que eu disse para você que esses 20 anos de prova do Enem, ele vem repetindo sempre. Ele sempre coloca nesse tipo, nesse padrão. Deixa eu dizer para você, ele faz assim, ó, para cada 18 km por hora, ele acrescenta mais 18. E do lado do metro por segundo, ele vai acrescentando mais 5. Como assim, professor? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar esse primeiro caso e vou pedir para que vocês interpretem comigo para ficar uma coisa não de decoreba, mas uma coisa que você vai aprender. É uma dica muito legal. Por exemplo, se eu pegar 18 mais 18, é óbvio, vai dar 36. 5 mais 5 vai dar 10. Ah, entendi, professor. Quer dizer que do lado do quilômetros por hora é só ir acrescentando 18, 18, 18 e do outro lado só acrescentando 5 e 5? É. Quando você faz isso, essa sua multiplicação ou a sua divisão, que no caso a gente está mostrando a divisão, vai dar sempre o número exato, o número inteiro. E aí você, claro que nada impede de ter uma questão com dízimos, tá certo? Mas normalmente o Enem trabalha com essa relação. Então eu fiz um aparato desses últimos 20 anos de prova e aí nós mostramos isso. Vamos lá, eu somo o lado do 18 e você me ajuda somando o lado do 5, beleza? Então vamos lá, 36 mais 18 dá 54. Isso aí, 15. Então se eu pegar 54 mais 18, vai dar 72, que 20. 72 km por hora para 20 metros por segundo foi a combinação de pares que mais se repetiu nesses 20 anos de prova, tá certo? Mas claro que você tem que conhecer mais coisas. Então, 72 mais 18, 90, que vai ser igual a 25. 90 mais 18, você teria 108, que é igual a 30. Eita, professor, é o que a gente quer. 108, exatamente. E aí você sabe, é só você ir continuando, somando do lado do quilômetro por hora, 18 mais 18, e somando do lado do metro por segundo, acrescentando mais 5, mais 5, mais 5. Mas também você pode pensar assim, professor, aonde eu tenho 18? Se eu colocar um zero, não vai ficar 180? Então você coloca um zero do outro lado e fica 50. Quer dizer que 180 km por hora é a mesma coisa que 50 metros por segundo? É. Quer ver? Observa, preste atenção. Qual é o dobro de 90? O dobro de 90 é 180. O dobro de 25? 50. Então 180 é a mesma coisa que 50 metros por segundo. Sacou a ideia? Por exemplo, o dobro de 72, 144 km por hora. Então você já sacou a ideia. Se o dobro de 72 é 144 km por hora, então o dobro de 20, 40. 40 metros por segundo é a mesma coisa que 144 km por hora. Bem, espero que você tenha entendido isso, porque é uma sequência que o Enem sempre coloca, tá certo? Não é obrigado ser essa sequência, mas nos 20 anos de prova ele obedeceu exatamente isso daí. Aí você faz, certo, professor? Então, eu já sei que tanto o automóvel quanto o caminhão tem uma velocidade de 30 metros por segundo, porque eu peguei 108 e dividi por 3,6, que deu 30. Ou obedeci essa sequência da tabela, que foi bem fácil de memorizar.
Beleza, vamos continuar então de onde nós paramos. Num dado momento, os motoristas veem um cavalo entrando na pista. Assustados, pisam simultaneamente no freio dos seus veículos, aplicando respectivamente acelerações de intensidades. Então, o automóvel aplicou uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado e o caminhão 2 metros por segundo ao quadrado. Aí você deve estar pensando, professor, mas ele não freou? Ele disse que essa aceleração, mas na realidade ele está freando, então a gente deveria dizer que é uma desaceleração. Isso significa dizer que na hora que eu estiver utilizando a fórmula, eu vou utilizar o sinal negativo para representar uma desaceleração, já que a velocidade é positiva, progressivo, ele desacelera quando a velocidade de aceleração tem sinais contrários. Que beleza, professor. Continuando, ele diz para a gente, supondo-se desacelerações constantes, não disse que ele ia avisar, respectivamente, a distância inicial mínima de separação entre o para-choque do carro, que no caso seria o para-choque traseiro do carro, né, porque ele está na frente, e o do caminhão. Então seria o para-choque dianteiro do caminhão, porque o dianteiro do caminhão e o traseiro do automóvel que ele está na frente. Suficiente para que os veículos parem sem que ocorra uma colisão. Que beleza! Então eu quero que você me diga qual deve ser a diferença entre a distância que o caminhão percorre e a distância que o automóvel percorre para que um não bata no outro, para que o caminhão não bata na traseira do automóvel. Entendido? Aí você faz, certo, professor. Mas e aí, o que é que eu preciso fazer? Deixa eu fazer aqui uma ilustração, porque eu acho que fica mais fácil você entender quando você visualiza. Então imagine que esse carro que está aqui na frente é o carro do professor Davi, mantendo a velocidade de 30 metros por segundo. A uma certa distância dele vem um caminhão, também com a velocidade de 30 metros por segundo. O professor Davi e o motorista do caminhão, simultaneamente, no mesmo instante, ele consegue ver um cavalo atravessando a pista. O que é que eles fazem? O professor Davi freia 3 metros por segundo ao quadrado e o caminhão, o motorista do caminhão, freia o seu caminhão com 2 metros por segundo ao quadrado. Veja que aqui foi colocado o sinalzinho negativo para você poder imaginar essa situação. Nós já tiramos os dados e agora vem aquela ideia. O que é que eu faço, professor? Sem desespero. Para pensar, galera. Para pensar. Você concorda comigo que se eu entender o que vai acontecer com o automóvel e se eu entender o que vai acontecer com o caminhão separadamente, eu posso chegar no resultado? Então eu vou pensar primeiro o caminhão. Ele vai ter que parar. Mas olhe, em nenhum momento da questão, nenhum ponto da questão, ele falou sobre velocidade, ele falou sobre aceleração, ele quer a distância, o deslocamento, né? Mas ele não falou do tempo. E aí você lembra da dica que o professor Davi disse. Quando não é dado tempo, a gente usa a equação de Torricelli. Aquela piadinha que eu acho que agora você já entende na internet, né? Que virou até meme, né? O pessoal diz assim, por que Torricelli não teve infância? Porque não teve tempo de brincar. Claro, isso é só uma piadinha. Né? Mas aí você tem que entender o seguinte, tirou os dados, como a gente fez aqui, velocidade, aceleração, deslocamento, e ele não fala de tempo, então não tenha dúvida, Torricelli, você vai chegar no resultado bem rapidinho. Veja que a velocidade final é 0, ele tem que parar. A velocidade inicial é 30, que vai ser elevado ao quadrado, e um dado muito importante, a aceleração do automóvel é negativa, menos 3. Ah, entendi, professor. E agora acabou a física, virou continha de bodega. Vê que coisa simples, vê que coisa legal. Aposto que você vai adorar isso. 30 ao quadrado vai dar 900, mais com menos dá menos, 2 vezes 3 é 6. O 6 do deslocamento do automóvel, que está negativo, eu passo para o outro lado positivo, né? O 6 que está multiplicando, eu vou passar dividindo, e aí vai ficar 900 dividido por 6, que seria igual a 150 metros. Como assim, professor? Do momento que o motorista, no caso o professor Davi, que está no seu carro, vê o cavalo atravessando a pista, ele pisa no freio e mesmo assim o seu carro ainda anda 150 metros para poder parar completamente. Que beleza, professor. Aí você faz, e o caminhão, hein, professor? Ah, agora a gente vai saber o que é que acontece com o caminhão, né? Espero que dê tempo ele parar antes de colidir com a traseira do professor Davi. Na realidade, a gente vai encontrar exatamente essa possibilidade. Então vamos lá. Uso de novo Torricelli, porque observe que o caminhão tem uma velocidade inicial, vai desacelerar, vai percorrer uma distância, mas em nenhum momento ele falou quem era o tempo. Ele disse também que a velocidade tinha que ser 0, porque ele vai ter que parar com a mesma velocidade inicial, que é 30, que vai ser elevado ao quadrado,
Só que agora a desaceleração do caminhão é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então o caminhão ele desacelerou menos 2 metros por segundo ao quadrado. Desacelera, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui de novo é uma continha de bodega, bem fácil de fazer. 30 ao quadrado, 900. Menos com mais dá menos. 2 vezes 2 dá 4. O 4 vezes o deslocamento do caminhão passa para o outro lado positivo. O 4 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. 900 dividido por 4, 225 metros. Eita, professor, o carro só andou 150 e o caminhão andou 225 metros. E agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. A pergunta inicial é qual é a distância mínima? A distância mínima entre eles. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o que o caminhão percorreu, o que o automóvel percorreu e vou fazer a diferença entre eles. Sempre pegando o maior menos o menor. Ou seja, eu vou ter que fazer a conta de... que no caso eu vou comparar aqui, fazer uma subtração do maior menos o menor. Vou pegar 225 menos 150. Observe que quando eu fiz isso eu coloquei a distância percorrida pelo caminhão menos a distância percorrida pelo automóvel. E aí dá 75 metros. E 75 metros você vai perceber que é a distância mínima para que não ocorra uma colisão entre eles. Certo? Aí você faz, que massa, professor, não tinha pensado nisso não. Então qual é a ideia? Você faz o seu desenho, não precisa ser aquela coisa Ctrl+C, Ctrl+V de internet não. Você faz um carrinho, faz um caminhão, coloca a distância, porque aí na sua cabeça você vai fazer isso. Você vai dizer, e vai dar tempo na hora da prova, professor? Preste atenção, você tem que acertar o quesito. E só treinando é que você tem a habilidade para fazer uma questão mais rápido ou não. Mas o raciocínio, a interpretação do quesito é fundamental. Se você não souber qual é a fórmula correta, como você vai utilizar, então você vai se perder na questão, certo? Aí você diz, professor, qual seria a alternativa então correta para essa questão? Vamos lá. Alternativa correta, letra B, de boa toda, uma questão muito boa, 75 metros é a distância. Tranquilo. Aí você faz, certo, professor, mas durante a aula do professor Davi, ele disse que tinha umas dicas para a gente trabalhar e falou de velocidade média e movimento uniformemente variado. Isso é possível? Claro. Simplifica muito o seu trabalho. Eu vou mostrar aqui uma questão em cima do que ele falou sobre a velocidade média do movimento uniformemente variado, porque você só pode utilizar velocidade média e movimento uniformemente variado, ou seja, quando a aceleração for constante, é uma fórmula específica para uma aceleração constante, que você pega a velocidade final mais a velocidade inicial e divide por 2. Então esta fórmula da velocidade média só pode ser utilizada unicamente quando a aceleração é constante. Já a fórmula tradicional, ΔS sobre ΔT, ela funciona para qualquer caso. Falou em velocidade média, substitui aí. Então você pode substituir quando você tiver um movimento uniformemente variado. Só que você tem que entender uma coisa, preste atenção. Eu vou fazer uma questão com gráfico, onde nós vamos estar trabalhando agora posição em função do tempo. E como se trata de um movimento uniformemente variado, é uma equação de segundo grau, representado por um arco de parábola. E esse arco de parábola, ele pode ter uma constante cuja concavidade é para cima, ou uma constante cuja concavidade é para baixo. A diferença é que se a constante tiver uma concavidade para cima, ela é positiva. Se a constante tiver uma concavidade para baixo, ela é negativa. Aí eu faço uma pergunta para você. Se nós estamos estudando um movimento uniformemente variado, a nossa constante da equação de segundo grau é a aceleração. Então, com cavidade para cima, aceleração positiva, com cavidade para baixo, aceleração negativa. Vamos ver se isso ajuda a gente? Preste atenção. O gráfico representa a posição em função do tempo para uma partícula. Uma partícula é um corpo cujo seu tamanho é desprezível, né? Não interfere no resultado. Em um movimento retilíneo uniformemente variado, MOVE. Aí ele diz para a gente a aceleração, eu quero que você me diga quem é a aceleração em metros por segundo ao quadrado, e a velocidade escalar inicial. Veja, eu não quero a final. Eu quero no momento inicial. Quem é a velocidade inicial de acordo com este gráfico? Aí você faz, professor, aquela informação que nós extraímos de uma parábola com concavidade para baixo, cuja aceleração vai ser negativa, vai ajudar em alguma coisa? Bem, ajudar você a pensar, a interpretar o quesito. Porque nessas alternativas que ele colocou aqui, ó, todas estão com um sinal negativo. Então não ia lhe ajudar muito isso não. Né? Mas você tem que saber que um arco de parábola voltado para baixo, a aceleração é negativa. Como assim? Vamos pensar. Eu vou tentar mostrar para você o raciocínio. Veja, eu não estou apressado para chegar na resposta. Eu quero aprender a física. E aí, praticando, eu vou conseguir ser mais rápido e vencer o tempo. No primeiro momento, a gente tem que entender a matéria.
compreender, saber fazer o quesito. Depois a gente faz mais rápido, tá certo? Ninguém está aqui apostando corrida para ser o primeiro a terminar a prova. A gente quer ser o primeiro lugar geral no Enem. E para isso acontecer, olha que coisa maravilhosa. Eu vou pedir para que você analise a concavidade para baixo, a aceleração é negativa, a gente já falou isso, então você faz, beleza, professor, fácil, fácil. Agora, eu vou querer que você observe que ele vai percorrer em 3 segundos, de 0 até 3 segundos, essa parte que eu coloquei aqui em amarelo para destacar para vocês, ele vai percorrer 9 metros. Como assim, professor? Ele vai sair de 0 até 9 metros. Ah, então o meu gráfico diz que em 3 segundos eu percorro 9 metros, no mesmo sentido da trajetória? É, porque eu comecei no 0 e minha posição foi aumentando no decorrer do tempo. Quando o móvel aumenta a posição no decorrer do tempo, se desloca no mesmo sentido da trajetória, é porque sua velocidade é maior do que 0. E se sua velocidade é maior do que 0, você diz que o movimento é um movimento progressivo. Como assim, professor? Mesmo sentido da trajetória, posição aumenta no decorrer do tempo, ele está se deslocando no mesmo sentido com a velocidade maior do que 0. Progressivo. Então esse trecho, o movimento é progressivo e retardado? É. E como é que eu sei que ele é retardado, professor? Porque a velocidade é mais e a aceleração é menos. Não é porque a aceleração é menos que é retardado, não. É porque a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Toda vida que a velocidade e a aceleração têm sinais contrários, você diz que o movimento é um movimento retardado. Como assim retardado, professor? A velocidade dele vai diminuindo em módulo. Diminui o módulo da velocidade. Então você tem uma velocidade inicial positiva e ela vai diminuindo até atingir o vértice da parábola. No vértice da parábola, essa velocidade é igual a 0. E aqui eu quero fazer uma outra dica muito importante para vocês. Muitos alunos chegam para mim e fazem, professor, é quando o corpo para, é? Não, gente. A velocidade 0 aí não quer dizer que ele para. Essa velocidade 0 quer dizer que ele muda de sentido. Você vai ver que a pergunta na hora da prova é qual o instante em que o móvel muda de sentido. Ele não pergunta qual o instante que a velocidade é 0. Ele não pergunta qual o instante que ele para. Então, mudar de sentido na física quer dizer deixar de ser progressivo e passar a ser retrógrado. Deixar de ser retardado e passar a ser acelerado. Então, essa velocidade 0, ela significa o momento exato que ele muda de sentido. Professor, mas eu não poderia dizer que ele está parado instantaneamente, não? Bem, dizer você pode. Fisicamente não está correto, porque ficar parado significa permanecer no mesmo local durante um intervalo de tempo. Se esse intervalo de tempo for um instante, então ele não está parado, ele está mudando de sentido. Fisicamente é assim que a gente diz. Mas claro que alguém pode dizer parou instantaneamente no 3 segundos. Certo. Fisicamente não está correto, mas você vai compreender. O correto é dizer que ele vai mudar de sentido. E você diz, como assim mudar de sentido, professor? Veja que eu agora vou marcar uma área em verde. E vou percorrer de 3 até 6 segundos. De 3 até 6 segundos, eu estava na posição 9 metros e voltei para a posição 0. Ah, professor, ele saiu do 9 e voltou para o 0 de 3 até 6 segundos. Ora, se ele volta para o 0, ele está no sentido contrário da trajetória. Se ele está no sentido contrário da trajetória, a posição diminui no decorrer do tempo. E se a posição diminui no decorrer do tempo, a velocidade é negativa. E velocidade negativa quer dizer que o movimento é um movimento retrógrado. Ah, mas observe, a velocidade ficou menos e a aceleração é menos porque a concavidade é para baixo. Quando a velocidade e a aceleração têm sinais iguais, ou os dois positivos ou os dois negativos, que é o caso aqui desse segundo trecho de 3 até 6 segundos, o movimento é chamado de movimento acelerado. Então, para ser acelerado, a velocidade e a aceleração tem que ter sinais iguais. Isso é a interpretação da questão. Porque muita gente diz assim, professor, errei só o sinal, considera aí. Ora, se você errar um sinal, você perdeu a interpretação da física, você perdeu o raciocínio físico e, obviamente, não está correto, não pode se considerar certo, ok? Então é muito importante ter o conhecimento teórico, assim como o professor Davi falou, e eu estou reforçando aqui para vocês essa ideia de classificar o movimento para, na hora que substituir, saber adequadamente qual forma você deve fazer. Pois bem, vamos lá, vamos à questão. A gente vai fazer assim, vou dividir em 2 passos, certo? No primeiro momento, eu vou pedir para que você veja a velocidade média, que foi aquela dica que Davi passou para vocês. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Mas, em particular, quando a aceleração é constante, independente dela ser positiva ou negativa, se a aceleração é constante, ou seja, em um movimento uniformemente variado, você pode pegar a velocidade final mais a velocidade inicial e dividido por 2. Ou seja, ou velocidade média é ΔS sobre ΔT, ou é V mais V0 sobre 2. Se é igual, galera, então eu posso comparar um com o outro. Só que para poder comparar, entra de novo aquele critério. Professor, eu sei que de 0 até 3 segundos,
a velocidade final dele é zero. Então, velocidade final é zero. Sei que ele se deslocou 9 metros, então o deslocamento é 9 metros. E de 0 até 3 segundos, ele gastou 3 segundos. Ô, gente, eu posso encontrar a velocidade inicial. Você entendeu, galera? Então, olha que coisa mais linda. Você coloca 9 dividido por 3. O zero é da velocidade final porque ele está no ponto mais alto da trajetória. O ponto onde ele muda de sentido é a vértice da parábola, tá certo? É quando ele chega em 9 metros e volta, tá certo? Ele muda de sentido. E aí você pode pensar assim, 9 dividido por 3 eu posso simplificar, né? Você pode dividir. 9 dividido por 3 vai dar 3. O 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando e 2 vezes 3 vai dar 6 metros por segundo. Um primeiro ponto nós já achamos. A velocidade inicial já foi resolvido. Beleza! Agora eu vou fazer o que, professor? Encontrar a aceleração. É o meu segundo passo. E para encontrar a aceleração, eu vou utilizar a equação da velocidade em função do tempo. Por que isso, professor? Porque agora eu sei quem é a velocidade inicial, sei quem é a velocidade final. Veja, encontramos a velocidade inicial, então já sei isso aqui. Sei que minha velocidade final é zero quando eu gasto 3 segundos. Então eu coloco a velocidade zero quando o tempo for um tempo de 3 segundos. E aí facilmente encontro a aceleração. Professor, o senhor falou que era a equação da velocidade? É aquela equação que o pessoal chama de vovô ateu ou qualquer outra brincadeirinha como essa. Eu vou chamar de equação da velocidade, mas aprenda do jeito que você achar mais simples, tá certo? Eu quero só que você entenda. No ponto da vértice da parábola, ele muda de sentido, então sua velocidade é igual a zero. Encontramos a velocidade inicial, que foi 6 metros por segundo, e o tempo de 0 até 3 para você chegar na vértice da parábola. O 6 que está positivo vai passar para o outro lado negativo. O 3 que está multiplicando a aceleração passa dividindo. E aí, menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Nada estranho, porque a gente já sabia que o arco de parábola é voltado para baixo, né? E quando o arco de parábola é voltado para baixo, você tem uma aceleração negativa. Então veja só, a confirmação que a gente disse para você. Ele começou com a velocidade de 6, foi diminuindo a velocidade, 5, 4, 3, 2, 1. Quando ele chegou em zero, ele tinha passado 3 segundos de movimento. O zero é o vértice da parábola, é exatamente o momento que ele percorreu 9 metros. Mudou de sentido, 3, 4, 5, até chegar em 6 segundos, onde a velocidade dele voltou a ser de novo 6, só que agora negativa, menos 6 metros por segundo. Tudo que ele perdeu até chegar na vértice da parábola, ele recupera em módulo até chegar em 6 segundos. O mesmo tempo, com a mesma aceleração, então valores iguais em módulo. Ok, galera? Entendido? E a alternativa que você vai marcar de maneira correta é a letra D, menos 2 metros por segundo ao quadrado e 6 metros por segundo. Veja que ele pede para você marcar respectivamente, né, primeira aceleração e depois a velocidade. De boa, tranquilo, uma questão bem legal. Espero que vocês tenham aprendido esse detalhe, né, que tenha uma informação a mais para vocês, uma maneira de você interpretar a questão. Tem muitas maneiras, eu estou colocando aquela mais fácil de você conseguir chegar no resultado para o Enem. Professor, a nossa quarta questão, ela refere-se o quê? Bem, a quarta questão é de novo uma questão de gráfico. Você percebe que quando aparece no Enem movimentos, o gráfico é algo assim que você tem que dominar. E você sabe que é um grande medo para a maioria dos alunos, menos para você que está se preparando com os físicos do YouTube, tá certo? Então vamos acompanhar aqui como é que seria o entendimento dessa questão. Diz assim, o gráfico abaixo representa a velocidade escalar de um ponto material em movimento retilíneo, em função do tempo. Considerando-se a posição inicial, eu vou destacar isso aqui, ó, a posição inicial. Aí você faz, por quê, professor? Porque ele está mostrando um gráfico da velocidade em função do tempo. Ele tem que falar para você qual é a posição que ele estava, ou então pedir. Essa é a posição inicial de um ponto material, ou seja, de um corpo cujo seu tamanho é desprezível. Como a origem dos espaços. Aí você faz, origem dos espaços? Origem dos espaços quer dizer que a posição inicial é igual a zero. Você vai lembrar dos eixos cartesianos, né? X e Y, origem dos espaços é exatamente posição zero. Para a direita, valores positivos, para a esquerda, valores negativos. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Pronto, simples. Então, o que ele diz para a gente? Que esse corpo começou o seu movimento na posição zero. Show, beleza! Interpretar gráfico é muito importante. Pode-se afirmar que a equação horária dos espaços... Opa, professor, equação horária dos espaços Ele não disse que era um movimento uniformemente variado? Então você tem aquela fórmula que o pessoal brinca, né, chamando de sorvete, se o movimento é uniforme,
Sorvetão se o movimento é uniformemente variado. Ou então sorvete atômico, né, como você queira aí, ou qualquer outra brincadeira que você arranja aí. Eu vou continuar chamando equação dos espaços, equação da posição em função do tempo, tá certo? Então é a equação horária em função do tempo, é a posição em função do tempo. Descreve o movimento de um ponto no SI. Então você vai trabalhar em cima do Sistema Internacional de Unidade. Também outra dica bem legal para você fazer isso daí. De boa, sem dificuldade, você vai pensar assim: o que é que eu devo fazer? Primeiro, você deve encontrar qual é o valor da aceleração. E aí você substitui na fórmula da velocidade em função do tempo. A não ser que, claro, é a mesma coisa. Eu estou colocando aqui a equação só para a gente fixar a fórmula. Mas você poderia pensar, porque o professor Davi falou isso durante a aula dele. Ó. Você tem um ΔV, que é a variação de velocidade, ele foi de 0 até 6 metros por segundo, então houve uma variação negativa, porque ele está diminuindo a velocidade, você faz sempre a final menos a inicial, então vai dar menos 6, durante 3 segundos. Seria o cateto oposto pelo cateto adjacente. A inclinação da reta fornece para você o valor da sua aceleração. Então, pela tangente que você tem da inclinação da reta, seria cateto oposto ΔV sobre cateto adjacente ΔT. E aí você encontraria a aceleração fazendo ΔV sobre ΔT. De boa, aceleração média. Mas eu vou substituir na fórmula da velocidade em função do tempo só por uma questão da gente substituir em equações do MOVE, tá certo? A velocidade final, nesse caso aqui, ó, vai ser 0. Então, quando eu chegar em 3 segundos, a velocidade é 0. É só fazer a leitura do gráfico, né? A velocidade inicial é 6 e o tempo é um tempo de 3 segundos. Observe que o 6 que está positivo ele vai passar para o outro lado negativo. O 3 que está multiplicando a aceleração passa dividindo. Menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Não é isso que eu quero, mas eu preciso saber qual o valor da aceleração. Nesse caso, a gente vai perceber que é uma desaceleração, porque a velocidade é mais, a aceleração é menos. Sinais contrários, movimento retardado. Ok? A gente diz que houve uma desaceleração. Professor, como é que eu faço para chegar no segundo passo? Bem, o segundo passo é a resolução da questão. A equação horária da posição. Então você vai colocar que S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 de t elevado ao quadrado, tá certo? AT elevado ao quadrado. Professor, o senhor colocou o sinal positivo. Porque o sinal positivo é da fórmula. É a aceleração que pode ser positiva ou negativa e aí você substitui dentro da equação. Como assim, professor? Ele partiu da origem, então a posição inicial dele é 0. A sua velocidade é de 6 metros por segundo e a aceleração que nós encontramos foi menos 2 metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa continha de uma maneira muito simples, observe, e aí eu quero que você tenha esse cuidado assim extremo, né? Você tem 2 em cima e tem 2 embaixo. E vai fazer mais com menos, vai dar menos. Professor, vai sobrar só 1, porque eu corto 2 com 2 e vai ficar 1t ao quadrado. Nem preciso colocar esse 1, né? Você já sabe que quando você tiver isso, fica 6t menos t elevado ao quadrado. Ora, feito isso, você pode pensar assim: então, professor, qual é a alternativa correta? Letra E, de extremamente fácil, física, a melhor de todas as matérias. Tá ok, galera? Bem, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha compreendido direitinho como é que funciona isso, tá certo? Mas eu quero que vocês continuem acompanhando essa equipe de professores que está trabalhando para que vocês possam ter o melhor da física. Somos 13 professores, né, de estados diferentes, localidades diferentes. E para poder você ter todo o material, segue cada um dos professores, acompanha no canal de cada um, tá certo? Se inscreve no canal de cada um, dá um ok, avisa para os teus amigos, mostra para esse pessoal que está tendo esse projeto maravilhoso. Nós começamos na semana passada, essa é a segunda semana, tá certo? Nós vamos ter aula toda segunda, quarta e sexta, e esse projeto vai até muito além. Mas precisa que você dê um like, precisa que você partilhe com seus amigos, diga: ó, gente, tem um projeto legal aí no canal, certo? Fico aguardando vocês, boa sorte, galera, até a próxima aula, show de bola, valeu, um abraço bem forte.